O, o que é um contrato de locação financeira? Nós, para entendermos bem como é que funciona e o que é um contrato de locação financeira, temos que perceber quem são os intervenientes ou participantes do contrato de locação financeira. E para tal, eu trouxe esta videoaula para que se perceba bem como é que funciona o contrato de locação. O que é isto de locação? O que são locações? Quem são os intervenientes? E decidi trazer aqui uma espécie de diagrama em que eu vou tentar explicar através desse diagrama o que é a locação, como é que funciona. Eu sei que já temos o vídeo da IFRS 16, que é a norma internacional de relato financeiro, que nos fala sobre as locações, em que lá já existe uma só locação. Mas há países que ainda estão desatualizados naquilo que é o quesito internacional, ou seja, que ainda não estão assim em sintonia com as normas internacionais de contabilidade. Mas isso não significa que esses países estejam desatualizados, porque não, isso pode estar a utilizar uma norma que ainda não como eu posso dizer, alberga a norma internacional, mas que para aquele país está atualizada ainda aquela norma, porque ainda faz uso naquele país. E ainda serve, ainda funciona. E não existem tantos problemas, mas isso não é o principal foco deste vídeo, era só para explicar um bocadinho sobre isso. Então, nós sabemos que existem dois tipos de locação, que é a locação financeira e a outra que é a locação operacional. Basicamente, a locação operacional é quando nós temos a utilização ou fazemos a utilização temporária de um determinado bem, ou seja, de um determinado ativo, e por causa de nós estarmos a fazer a utilização desse determinado ativo, nós fazemos o pagamento de um respectivo aluguer ou renda. E a locação financeira é a aquisição praticamente de um bem de investimento, nesse caso aquilo que nós temos nas contas da classe 3, que é em Moçambique, que são os investimentos de capital, que noutros países pode ser a classe 4, dependendo do código de contas, mas quando eu falo da classe 3, que é em Moçambique, estou a falar dos investimentos de capital, ou seja, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, etc. E os demais ativos que fazem parte dessa classe de investimentos de capital. Mas como perceber qual é a diferença exata entre a alocação financeira e a alocação operacional? É bem simples. Tudo o que acontece numa, posso dizer que não acontece na outra, mas não exatamente tudo, mas as características básicas. Por exemplo, numa alocação operacional, é-nos cedido determinado ativo. Eu quero uma máquina de costura e o locador cede-nos a utilização dessa máquina de costura. Mas não há transferência de uma maneira substancial de todos os riscos e vantagens da posse desse ativo. Por isso é que nós fazemos lançamentos básicos e mandamos logo para a conta de gastos. É basicamente o lançamento que nós fazemos. Eu acho que eu expliquei até isso no vídeo em questão sobre a IFRS 16. E na alocação financeira são transferidos esses riscos e vantagens inerentes ao contrato. Porque muitas vezes na alocação operacional, o lançamento que nós fazemos, o primeiro lançamento que nós fazemos, é básico. Que é o lançamento da renda, né? Que seria uma conta da classe 6, e o crédito de bancos, que é 121, penso que quase em todos os países esse é o código da conta de bancos. Então, esse lançamento é básico, é bem básico. E já na alocação financeira já fazemos uns lançamentos um bocadinho mais complexos, em que utilizamos a fórmula do valor presente e demais fórmulas do mundo das finanças. Mas vamos a isto que eu quero explicar aqui, que são os intervenientes do contrato de locação, em que nós temos o locatário, que o locatário nada mais é
do que a pessoa que vai ter com o locador e diz que quer adquirir, que pretende adquirir determinado bem ou que quer que seja lhe cedido determinado direito de uso de um bem. E o locador é a pessoa que concede, já, nesse caso. Mas em termos um bocadinho assim acadêmicos, o locatário seria a entidade ou a pessoa que pretende adquirir o direito de uso de um determinado bem. Nesse caso, como eu dei o exemplo da máquina de costura, eu quero que me seja cedida a máquina de costura. E o locador é a entidade financeira que financia, nesse caso, essa aquisição de um determinado bem. E vão perceber porque que eu digo que é uma entidade financeira que financia a aquisição desse determinado bem. Porque, regra geral, fala-se somente nos contratos de locação dos locatários e dos locadores. Mas não se fala de uma terceira parte que também intervém neste contrato. E essa terceira parte é o fornecedor. Não se fala muito do fornecedor dentro dos contratos de locação, porque eles não fazem de maneira direta, como posso dizer, parte do contrato. Mas já vão entender com este esquema que eu vou aqui fazer. Eu disse que existe uma terceira parte, que nesse caso a terceira parte é o fornecedor. E vamos entender qual é o papel de cada um destes dentro do contrato de locação, ou dentro desta operação que é a locação. Às vezes não é necessário um fornecedor, porque o locador acaba sendo fornecedor e locador ao mesmo tempo. Mas há vezes em que existe esta parte que é o fornecedor, e por isso é que eu trouxe aqui. O locatário, nesse caso, sendo a pessoa que pretende adquirir determinado bem, então seria o cliente. Temos essa ideia. Seria o cliente. E lembrem sempre aqui que há duas contabilidades, não seria bem exatamente duas contabilidades, mas eu vou chamar de duas contabilidades a se fazer, que é a contabilidade por parte do locatário e a contabilidade por parte do locador. É necessário se perceber isto. Qual é a contabilização que nós devemos fazer nas contas do locatário e nas contas do locador? Porque nós podemos estar numa situação em que nós somos locatários, mas amanhã nós somos locadores. Então é necessário perceber. E mais para frente vocês vão conseguir perceber isto tudo. O locador é uma entidade, como eu já havia mencionado, é uma entidade ou uma instituição financeira. E muitas das vezes nós ouvimos falar sobre locações quando nós lemos algo relacionado à banca. Vemos que vem ali escrito que existem essas modalidades de locação dentro do banco. O fornecedor, nesse caso, seria nada mais, nada menos que aquele que vende, fornece os bens, nesse caso, os ativos. O locatário deseja adquirir determinado bem, ou deseja utilizar determinado bem por um determinado período de tempo. Podemos supor que seja um ano. E o locatário não tem dinheiro para adquirir esse bem, mas ele pode querer fazer o uso desse bem durante um determinado período de tempo. Então, ele recorre a uma instituição financeira. O locatário vem e recorre a uma instituição financeira, que nesse caso é o locador. Ele diz: olha, eu tenho desejo de utilizar uma máquina de costura durante um ano. O locador diz: tudo bem, da minha parte não tem nenhum problema se tu desejas utilizar um bem durante um ano. Simplesmente vai ter com o fornecedor, ou às vezes o locador tem esse bem, né? Mas há casos em que não tem, então diz que podes ir ter com o fornecedor e ver qual é o bem que tu queres. Então aqui eu chamaria isto de um primeiro passo, que é o que eu chamaria, posso dizer, manifestação.
Manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Eu chamaria assim. Em adquirir um determinado bem. E depois disso, o locatário já conversou com o locador. O locador diz que sim, eu posso fornecer-te isso, eu posso financiar isso e não tem nenhum problema. Então, o locatário vai ter com o fornecedor. E quando vai ter com o fornecedor, o que é que o locatário vai fazer? O locatário vai fazer a escolha do bem. Então, aqui o locatário escolhe o bem. Então, este seria o segundo passo, ter com o fornecedor. Então, acho que aqui já conseguem perceber qual é o papel do fornecedor nisto da alocação. Vai ter e já escolheu o bem. E aqui já sabe o valor do bem. Já sabe de tudo. Então, ele volta, o locatário volta e vai ter novamente com o locador e diz, olha, eu já escolhi o bem que eu quero. E eu estou a falar de uma maneira muito lenta que é para que possam perceber. Para que possam perceber cada passo neste processo e para que percebam de uma vez por todas que isso fica nas nossas cabeças. E aproveitando esta pequena pausa, eu agradeceria que vocês deixassem o like neste exato momento, neste vídeo, e que vocês comentassem também o que estão a achar das nossas videoaulas e dessa videoaula em específico. E que depois no fim do vídeo partilhem isso para que esta videoaula possa chegar a mais pessoas. Continuando, eu dizia que o locatário volta e vai ter com o locador. Este seria o terceiro passo. Voltar e ir ter com o locador. E o que o locatário diz ao locador? Diz, olha, eu já sei qual é o bem que eu quero adquirir. É a máquina de costura... Vamos ver, que tem determinadas características, A, B, C e D. Então, aqui a indicação de quê? Do bem que quero adquirir. Então, ele já sabe. Máquina de costura, por aqui, máquina com características A, B, etc. E aqui, o locador diz, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos fazer agora o contrato de financiamento. Então, há aqui, até isto posso pôr assim entre ambas as partes. Já há uma equivalência, aqui um sinal de equivalência. Porque aqui já é feito a contratação do financiamento. Porém, antes de avançarmos por esse passo, até eu diria que era crucial, antes disso, o locador vir ao encontro do fornecedor. Vemos aqui que ambas as partes, tanto o locatário como o locador, têm contato com o fornecedor. Porque aqui é um contrato em que o locatário vai e escolhe o fornecedor onde quer adquirir determinado bem. Então, esta instituição financeira, que é o locador, compra ou adquire, compra o bem e paga o mesmo. E paga. Então, isto eu até podia chamar de quarto passo, depois da indicação. Chamaria de quarto passo. Para depois vamos aqui para o quinto passo, em que o locador já tem o bem em suas mãos e há já aqui a contratação, ou seja, já há o papel feito, estabelecido, que é o do contrato de locação. E feito esse contrato, vamos a um passo muito importante, onde o locador entrega ao locatário o bem. E este seria o sexto passo. Entrega do bem ao locatário. Isto seria entrega
do bem. E depois da entrega do bem, não termina por aqui. Não termina por aqui, não mesmo. Porque ainda existe um outro passo, que seria o pagamento das rendas estabelecidas, porque o locador entrega o bem, eles podem utilizar esse bem durante o período de tempo que tu disseste que queres utilizar. Este é um contrato hipotético que eu estou aqui a estabelecer, porque os contratos variam de interveniente para interveniente. Então, diz que, pronto, por um ano tu queres utilizar. Então, tens que pagar-me rendas, porque eu estou a deixar de fazer o uso desse bem para ceder-te a ti. Então, eu quero que tu pagues rendas de determinado valor. E o locatário faz, por fim, este pagamento. Então, aqui há o pagamento de rendas. Então, este, para mim, seria o último passo num contrato de locação simples. Simples. Chamo de simples porque não há, assim, termos, regras muito complexas dentro desse contrato. Então, seria o básico do básico de um contrato de locação. Isto para que vocês possam perceber. Mais para frente vou fazer um vídeo em que vou explicar precisamente e taxativamente qual é a diferença exata entre uma alocação operacional e uma alocação financeira, e vou trazer até vós lançamentos explicando que numa alocação financeira o lançamento é feito assim, passo a passo, para que possamos perceber, para depois dar continuidade com a videoaula da IFRS 16, porque eu acho que é muito importante nós percebermos isto, como é que funcionavam as coisas antes da IFRS 16, para depois percebermos o que é que a IFRS 16 alterou, porque não basta eu dizer que alterou e transformou a alocação operacional e a alocação financeira numa única operação dentro do balanço de um dos intervenientes ou das contas de um dos intervenientes do contrato de locação, mas sem que eu tenha explicado como é que funcionava o antes, porque nós precisamos perceber o antes para entendermos o depois. Espero que tenham gostado desta videoaula. Não se esqueçam de deixar um comentário, partilharem para mais pessoas e para que isto possa chegar ao redor do mundo e para que mais pessoas possam ter acesso e auxílio naquele que é o curso de contabilidade que tem na sua vida. E isto não é só para contabilidade, na verdade, esta aula de locação foi uma aula sem lançamentos, pode servir para qualquer pessoa que queira contrair um contrato de locação, para que perceba o que exatamente é isso de locação, o que se faz na locação e porquê é que deve contrair ou não um contrato de locação, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, que tipo de locação nos países em que ainda existe isso pode-se fazer. Um forte abraço, Lefero Contabilidade e Finanças.